Você sabia que os Gideões missionários da última hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ID do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a capital das missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que os Gideões é muito mais do que apenas um congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de 1.000 famílias de missionários sustentadas em 21 países. O congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos 4 cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema: unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos, que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Se você pode, abra comigo sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 2. Que bênção ver a graça de Deus sobre esta festa missionária na capital das missões. Enxergar um povo sedento pela presença de Jesus e pela sua poderosa palavra. Ezequiel, capítulo de número 2. Eu quero ler com os irmãos, por favor, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta durante a pregação. Capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel. A voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam,
quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles. É tudo casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo: não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Então eu vi que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Queridos, cada um de vocês, por favor, podem tomar o vosso assento. Pastor Zilmar, missionária Maria Inês, é um prazer revê-los. Servir a Deus mais uma vez ao lado de vocês é sempre inspirador. Que o Senhor Jesus continue guardando a vossa família cada vez mais. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente desta convenção, pastor Newton dos Santos, toda a sua família. Minha gratidão, pastor, pelo carinho, pela oportunidade que sempre me é dada para servir ao povo que Deus lhe tem confiado. Que a graça do Senhor continue sobre o seu ministério. Queridos, eu ainda quero agradecer pastor Wesley pelo carinho de sempre. A minha gratidão a Deus pela vida do pastor Israel, sua esposa missionária Monique e cantora. Meu muito obrigado pela vossa amizade. Pastor Júnior Trovão, irmã Luciana Lima, que Jesus os abençoe, os guarde, os use cada vez mais. Pastor Alex, prazer revê-lo. Pastor Juliano Fraga está aqui também, servindo a Deus, pregando a palavra de um modo lindo, como Deus o usa. Pastor Renan Lopes, um prazer revê-lo, que Jesus o abençoe e te dê graça cada vez mais. Irmão Melquisedeque, pelo contato, muito obrigado. E a minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Dessa feita nós estamos com os nossos filhos, o Eliseu Filho e a Esté Caroline. Nossa gratidão pela vida da Aline, cantora Aline Teles. Meu abraço a sua esposa, irmão Pablo. Galego, Silas, parabéns pelo seu aniversário. Galego, obrigado. Silas, mais uma vez, obrigado. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a chamada do profeta Ezequiel. Ezequiel, alguém que está num ambiente de cativeiro por causa da disciplina de Deus sobre o seu povo. Antes do cativeiro, Deus levantou profetas, e no meio do cativeiro, Deus também levantou profetas. O cativeiro, como eu já disse, veio uma disciplina de Deus para sarar o povo, libertar o povo da doença, do pecado, da idolatria. Como Israel é chamado de casa rebelde, Deus dá ao profeta um chamado extraordinário. Quando eu digo que o chamado é extraordinário, eu digo o modo pelo qual Deus chama a atenção do profeta. Os céus se abrem, ele vê o serviço dos anjos no céu em adoração a Deus. Ele vê que o trono de Deus se move e mistérios lhes foram revelados. Diante de tanta glória, Ezequiel
no capítulo 1, versículo 28, está escrito que ele se prostra ao perceber a aparência da glória de Deus. E ele diz: vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel tem uma experiência grandiosa e, de modo corporal, ele expressa uma reação diante da glória que ele vislumbra. Mas não é uma queda de meninice, não é uma queda de descontrole emocional, não é uma queda para se chamar a atenção, para se mostrar que eu sou mais espiritual que aqueles que estão no culto em que eu estou e não conseguem sentir nada. Então, pela imposição da mão de alguém que me empurra e que grita no meu ouvido, eu caio, fico lá no chão e depois eu levanto e minha vida continua do mesmo jeito. Não é esse tipo de expressão corporal. Ezequiel viu literalmente a glória de Deus, e ele diz: eu caí com o rosto em terra. É uma prostração em humildade pelo peso da glória de Deus e pelo vislumbre que pela graça lhe foi concedido ter. Quando ele diz que cai sobre o seu rosto, ele está aprendendo com os anjos que no culto, onde Deus é glorificado, sua face, o máximo que pode ser feita com ela é esconder-se. Seu corpo precisa demonstrar reverência diante do soberano que lhe permitiu ver a sua soberania. É algo que ele sabe o que está fazendo. Elias, diante do chamado de Deus na caverna, cobre o seu rosto. Moisés, diante do chamado de Deus em Êxodo 3, esconde o rosto em ato de humilhação. Pedro, ao se encontrar com Cristo na pescaria maravilhosa, prostra-se com a face no chão. É sempre uma prostração para frente, o curvar do corpo em sinal de humildade e reverência diante do soberano que se apresenta. Se ele viu os anjos em adoração humilde diante do grande Deus, por que ficaria ele em pé? Óbvio, diante de autoridades nos levantamos, mas diante da glória de Deus não há quem suporte ficar em pé. É preciso curvar-se. Porém, entenda o que Ezequiel diz: cair com o rosto em terra. Ele cai para frente, ele se encurva, ele se prostra, e ele diz: eu ouvi a voz de quem falava. Eu estou tendo aquela experiência corporal, eu estou manifestando fisicamente o que sinto, mas eu não perdi a consciência. Estou debaixo da glória, mas sei debaixo de qual glória estou. Estou debaixo da glória, mas sei quem está falando comigo. Estou impactado pela glória, mas os meus ouvidos não se fecharam. Eu ouvi a voz de quem falava comigo. Meus irmãos pentecostais, meus irmãos que se alegram na presença de Deus, se comportem como maduros na fé. Deixa Deus te elevar, deixa Deus te encher.
glorifique mesmo. Nossa identidade é se manifestar com voz, em manifestações corporais. Mas não venha para cá fingir de doido. Não venha para cá dizer que não estava entendendo nada, que não viu nada. Não, o Espírito Santo não anula sua consciência quando se manifesta em glória na casa de Deus. Ezequiel diz: eu estou prostrado, mas eu estou ouvindo a voz que fala comigo. Qualquer experiência mística, qualquer experiência poderosa, qualquer experiência especial, desejada, buscada, seja lá o nome que a gente der, sendo do Espírito, jamais tais experiências fecharão nossos ouvidos para a palavra. Quem de fato está em adoração diante de Deus, experimentando alguma manifestação sobrenatural, sua capacidade cognitiva, sua capacidade mental de refletir, raciocinar, entender e ouvir Deus, jamais será anulada. Ele diz: eu estou prostrado, eu estou com o rosto em terra, mas eu estou ouvindo a voz de quem fala. E ele fala o que foi que ele ouviu. Capítulo 2, versículo 1. A voz me disse: filho do homem, ser humano, frágil, impotente em si mesmo, filho do homem. Porque tem gente que começa a ter experiências com Deus e já quer se sentir a quarta pessoa da divindade. Tem algumas experiências com Deus, já não aceita mais ser chamado de irmão. Os títulos começam a valer mais do que o próprio nome. A experiência de um dia já começa a anular o caráter conhecido. Então, diante de uma grande experiência, Deus diz: filho do homem, ser humano, fica em pé e falarei contigo. Mas, Senhor, eu me prostrei diante da glória. Eu me prostrei porque eu estou sentindo. Eu me prostrei porque a glória é tremenda. Ok, gostou? Gostei. Fica em pé que eu quero continuar falando. Fica em pé. Eu quero que você ouça o meu chamado. Eu quero que você entenda o que eu tenho para falar com você. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Se possível, tem como devolver o retorno para mim, por favor? Eu não tenho a voz do Júnior Trovão não, irmão. Me ajuda aí, por gentileza. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Isso é maravilhoso. Entrou em mim o Espírito, ou seja, ele sente uma efusão do Espírito na sua interioridade. Ele sente que há algo de Deus dentro dele. Fisicamente, pastor Gilmar, ele se prostra, mas lá dentro ele sente o impacto. Depois que ele ouve a voz: põe-te em pé e falarei contigo. Ele não se levantou. Deus está mostrando sua incapacidade para cumprir a chamada. Ele é levantado. Entrou em mim o Espírito quando? Quando falava comigo. Deus não levanta ninguém para que ele não escute Deus. E Deus não levanta ninguém que não o escute. Enquanto ele escuta a voz, ele é levantado. E enquanto ele é levantado, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele é levantado ouvindo Deus
e quando ele é levantado, ele continua ouvindo Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Deus te levanta se você o escuta, e quando de pé você está, para se manter em pé, você precisa continuar ouvindo Deus. Eu ouvi o que ele me falava. Tendo essa experiência e esse comportamento de Ezequiel, diante dessa experiência, vamos aos pontos que eu quero dividir com vocês sobre o chamado do mensageiro Ezequiel. E esses princípios é para a igreja. Eu não vou aqui ficar olhando para a tribuna como se eu estivesse pregando apenas a pregadores. Se eu olhar, é porque eles também fazem parte do culto, também são adoradores. Mas os princípios que eu vou entregar aqui são os princípios para a igreja. Por isso que eu lerei o texto e sempre trarei a interpretação a partir das palavras de Cristo e dos apóstolos, pois é assim que a palavra serve para a igreja. Então, eu não estou falando aqui a pastores, eu não estou falando aqui a pregadores, eu estou falando a igreja. E a igreja tem um chamado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eu não prego porque eu não tenho dom. Mentira. Você não prega porque é desobediente. Você não prega porque você é preguiçoso. Pregar não é questão de dom, é questão de obediência. A ordem foi: ide e pregai. Atos capítulo 1, Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Vou repetir o versículo: ser-me-eis testemunhas. Isso é para a igreja. Tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que eu repeti o versículo? Porque às vezes nós olhamos esse versículo e colocamos ele numa escala de prioridade. Primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois confim da terra. Não foi isso que Jesus disse. Aí a gente coloca essa escala de prioridade e diz: eu não vou pregar lá porque eu ainda não preguei na minha Jerusalém. Está errado, não é isso que o versículo diz. Bora falar o versículo de novo? Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. O que Jesus está fazendo não é estabelecendo escala de prioridade, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não. O que Jesus está falando é: enquanto prega em Jerusalém, é para pregar na Judéia, é para pregar ao mesmo tempo em Samaria, é para pregar ao mesmo tempo nos confins da terra. Não há esse negócio de priorizar. Depois que o Espírito foi enviado, a missão da igreja é: onde houver almas para serem evangelizadas, ali existe um campo missionário. Como respondeu John Wesley: a minha paróquia é o mundo. Todo servo de Deus é um mensageiro, toda serva de Deus é uma mensageira. Todo cristão, de novo, como disse o John Wesley, tem que estar preparado a pregar e a morrer, sabendo que eu estarei pregando a igreja. Primeiro lugar, mensageiros de Deus
devem primeiramente ser impactados pela glória de Deus. Ezequiel não anuncia a mensagem à casa rebelde enquanto não foi impactado pela glória de Deus. Se eu for usar exemplos do Antigo Testamento, vocês sabem que são muitos. Deus se manifesta em glória, a pessoa é humilhada por essa glória, depois ela sai a anunciar a mensagem ou cumprir a sua vocação. Por quê, pastor? Porque os que mais admiram a glória de Deus são os que se esforçam para melhorar a vida dos homens. Sem antes de ver a glória de Deus, a gente não consegue enxergar nem a nossa miserabilidade, quem dirá a miserabilidade do outro. Enquanto o Espírito Santo não fizer brilhar diante de nossos olhos a glória ou as glórias de Cristo, enquanto meditamos nas Escrituras, não estaremos prontos a falar de Jesus. Eu vou repetir: enquanto o Espírito Santo não fizer brilhar diante de nossos olhos as glórias de Cristo, enquanto lemos a Bíblia, nenhum de nós estará apto a falar de Jesus. Ezequiel viu anjos adorando, Ezequiel viu anjos se submetendo à direção do Espírito, Ezequiel viu o trono se movendo, Ezequiel viu rodas, Ezequiel viu coisas gloriosas, maravilhosas. Porém, depois dessa gloriosa visão, é que ele pode ir. Os discípulos, antes de se tornarem apóstolos, tiveram que ver a glória de Cristo. Viram a glória de Jesus na grande pesca, viram a glória de Jesus na transformação da água em vinho, viram a glória de Jesus nas ressurreições, viram a glória de Jesus na cruz, viram a glória de Jesus na sua ressurreição, viram a glória de Jesus na sua ascensão. Depois disto, foram falar de Jesus. Se você não viu a glória de quem te envia, você, quando for enviado ou oferecido, vai pensar que a glória é tua, vai pensar que é por tua causa, vai pensar que é porque tu é top. Por quê? Porque você de fato não reconheceu a verdadeira glória. Agora olhe para o ministério de alguém que brilha, olha para o ministério de alguém que é respeitado, mas continua de pé, continua honrando a família, continua honrando as doutrinas da Bíblia, continua, pastor, continua ganhando alma e cuidando de gente, continua, pastor, e não precisa humilhar ninguém para crescer, não, pastor, não derruba ninguém para subir na vida, não, pastor. Qual é o segredo? É que quem viu a glória de Deus sabe que a glória humana não é nada. Quem já viu a glória de Deus não aceita glórias humanas, nem a sua própria. Quem já viu a glória de Deus quer trazer os homens a se tornarem semelhantes a Cristo. Oh, irmão, essa é a noite que eu te convido. Medita na glória da encarnação, medita na glória das pregações de Jesus, medita na glória da ascensão de Cristo, medita como Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Tudo isso é glorioso. Se Jesus for o centro do seu ministério, aí você verá que só a glória dele é suficiente. Aleluia. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, seja a glória por tudo fez por nós. Olha a glória da cruz. Por
teu sangue lavou-me. Seu poder resgatou-me. Toda glória, seja glória e honra. Até quando? Para sempre, para sempre. Irmã, você canta lindo, glória a Deus. Rapaz, que mensagem, glória a Deus. Que congresso abençoado, glória a Deus. Salmo 29:9, no templo tudo diz glória. Porque dele, por ele, para ele, porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Quem quer servir como mensageiro de Deus deve reconhecer que o chamado vem somente de Deus. Não é a necessidade do campo. Está faltando pregador, vou meter as caras. Não inventa não. Só porque tem dom de oratória. Eu estudei, eu me formei e eu sou top na oratória. Ou qualquer qualificação externa. Isso não autoriza alguém a entrar no serviço divino. Não é Ezequiel que diz: eu tenho experiência sacerdotal, eu tenho experiência profética. Escuta quem está no cativeiro, porque agora eu vou falar que eu tenho sangue azul. Nananina, não. Eu estava lá à beira do rio Quebar. De repente, o céu se abriu. De repente, eu vi visões de Deus. Filho do homem, põe-te em pé. Eu quero falar com você. Filho do homem, agora vai pregar. Pregar para quem? Para casa rebelde. Filho do homem, vai pregar. Talvez eles não te escutem, mas você vai falar a si mesmo. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem define a tarefa, é Deus quem determina o campo do serviço, é Deus quem dá a mensagem, é Deus quem dá a mensagem. Capítulo 2, versículo 9, versículo 8. Abre a boca e come o que eu te dou. E vi uma certa mão que se estendeu para mim, e essa mão me dava o rolo de um livro, e no livro estava escrito lamentações, suspiros e ais. Ô Senhor, não tem uma coisa legal? Não. Se eu te chamei, sou eu que dou a mensagem. Não, Senhor, coloca um negocinho mais leve aí. Se eu te chamei, sou eu quem determina a mensagem. Não, Senhor, mas não vai ser muito legal eu pregar isso aqui. Se foi eu que te chamei, sou eu quem determina a mensagem. Se a mensagem é alterada por aqueles que te escutam, você não foi chamado por Deus. Se você tem que alargar a porta que é estreita, você não foi chamado por Deus. Pastor, se eu não sou chamado, eu sou o quê? Enxerido, oferecido, que pensa que a chamada é leve. Agora quem Deus chamou, Ele dá o rumo, Ele dá a mensagem, Ele dá a direção, Ele determina o público, Ele determina a hora. Quem é chamado por Deus é controlado por Deus. Se Deus não te controla, você não tem vocação. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, fui eu quem escolhi a vós. Atos capítulo 13. Separai-me, separa para mim Barnabé e Saulo. É Deus quem determina a missão. Agora está na moda aí, algumas pessoas, como disse o pastor Juliano, não fazem diferença nenhuma na igreja onde congrega, não passa de net crente. O que é o net crente? É o crítico da net. Google copia cola. A página do Facebook é seu certificado de ideologia. Por quê? Porque os comentários já estão prontos, mas na igreja não levantam um dedinho para responder na escola dominical.
não tem capacidade, não ensina ninguém na igreja de congrega, mas na net, tu é o bichão mesmo. São esses caras que vêm cá e dizem assim: pregar na rua ninguém quer. Aí os irmãos sabem que às vezes eu não tenho paciência. Aí eu chego e falo assim: me manda foto de tu pregando na rua. Ah, é que vocês só querem pregar no templo, vocês só querem pregar na igreja, e vocês. Queridão, quando ele chama, ele determina o que falar, onde falar, para quem falar. Eu não estou falando da missão integral da igreja, a missão total da igreja, a visão social da igreja. Existem pessoas que Deus os chamou para o ministério de mestre. E se tu for chamado para pregar na rua, pregue na rua. E quem for chamado para pastorear, vai pastorear a igreja. O Cristo que pregava na praia e na rua também pregava na sinagoga, porque quem aceita a mensagem na rua tem que aprender a se desenvolver na sinagoga. Quem prega na rua aprendeu aonde? Na igreja. Quem aprende na igreja, pratica em casa, prega na rua. Aquele que você evangeliza na rua, ele tem que ser trazido à igreja para aprender com o seu pastor, para aprender com o teólogo que tu critica, porque ele sabe o que tu não sabe. Então entenda o que eu vou lhe dizer: o evangelista prepara a terra, o pastor lança a semente, o mestre rega, o profeta vigia, e o ministério apostólico envia aquele que o pregador de rua ganhou. Lembra quando Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento? O evangelista planta, é o pregador da rua, o mestre rega e Deus dá o crescimento. Quem é o pregador da rua? A ovelha enviada para o meio dos lobos. Quem é o pastor e o mestre ou o profeta? Aqueles que alimentam as ovelhas. Fica na tua, cumpra teu chamado e respeita o chamado do outro. Fica tranquilo que eu não peço para dar glória a Deus não. Terceiro lugar, quem serve como mensageiro de Deus será por Deus capacitado. Filho do homem, põe-te em pé. Eu até queria, mas eu não consigo não. Tu acabou de ter uma experiência gloriosa, fica em pé. Não dou conta não. É agora que eu te levanto. Não entendi, pastor. Cada vez que você for fazer alguma coisa para Deus, e isso que você está fazendo para Deus, você pode fazer pela sua própria força, então pare de fazer pensando que você está fazendo para Deus, porque o que você faz para Deus não depende de sua força, tem que depender da força de Deus. Deus nunca vai te mandar fazer nada para Ele que você possa fazer pela sua própria força. Entrou em mim o Espírito e me levantou. Então, querido, o chamado de Deus para o serviço na igreja, para a pregação do evangelho, não é feito com base no dom que você já tem. Deus não me chamou para pregar porque eu já tinha o dom de pregar. Deus não me chamou a escrever porque eu já tinha a capacidade da escrita. Deus não me chamou a estudar teologia porque eu já sabia teologar. É o contrário. Os dons me são dados com base na tarefa que Ele já me deu. Deus nunca te dará uma ordem se Ele não te capacita para obedecê-la. Eu sei que há um chamado no seu coração, há um desejo aqui para ganhar alma, e o Espírito está dizendo: esse desejo que arde é só o início do que eu quero fazer na sua vida. Então, antes de começar, enxerga a glória de Cristo. Antes de começar, se submeta na igreja onde você congrega. Continua ou comece servindo lá, ajude lá, seja uma bênção lá, vai aprendendo lá, e Deus vai nos capacitando através dos irmãos que nos cercam, através dos pastores que nos aconselham, através dos nossos irmãos que vão nos exortando e vão tomando na nossa mão. Em quarto lugar,
Eu sei que você está anotando. Quem serve como mensageiro na obra de Deus, ou seja, a igreja, que é a mensageira de Deus, deve reconhecer que o chamado não é para o sucesso, mas é um chamado à fidelidade. Deus não me chamou para ter sucesso. Alguém já me perguntou, e eu sei que já perguntou aos pregadores que estão aqui: qual o segredo? Segredo de quê? Segredo de quê? Para ter esse tanto de seguidor, esse tanto de agenda, viajar como vocês viajam. Ou qual o segredo de ter a palavra na mente, de não ter medo de falar o que a palavra ensina? Aí sim a pergunta é certa. Qual o segredo, irmão? Jejum, oração, leitura da palavra, servir a sua igreja local. Forte, né? Profundo, irmão. O básico ainda funciona, né, amor? O básico ainda funciona, irmão. Deus não chama o profeta para o sucesso. Olha que coisa linda, interessante, completa e perfeita. Versículo 2, eu te levanto. Versículo 3, eu te envio. Eu vou? Vai, mas é tudo casa rebelde. E eles e os pais deles pecam contra mim. Até hoje, viu? Ou seja, tu vai lá e vai encontrar eles rebeldes. 4, são tudo de semblante duro, vão te olhar com cara feia, viu? E obstinado de coração. Não é só a cara que é feia não, o coração também é, viu? Sério, Senhor, sério. Talvez eles não te escutem, tá bom? Eu não vou ter sucesso, eles não vão me escutar. Não, problema deles, eu não te chamei para ter sucesso. Como assim, Senhor? Está me chamando para quê? Escutando ou não, fale. Escutando ou não, fale. Tendo resultado ou não, fale. Dando glória ou não, fale. Gostando ou não, fale. Agendando ou não, fale. Ganhando seguidor ou perdendo, fale. Eu não te chamei para entreter bode, eu te chamei para alimentar a ovelha e transformar o bode pelo poder da palavra. Seja fiel. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. O Espírito está dizendo: não importa o que dizem, não importa os bloqueios, não importa o que fecham. Se a palavra está aberta, se a porta do quarto é fechada para orar, fica com Deus, fica com Deus, seja fiel a Deus. Jeremias pregou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro, mas ele morreu fiel. Moisés cuidou daquele povo o tempo todo e não entrou na terra, mas morreu fiel. Paulo plantou igreja, cuidou de gente, foi açoitado. E qual foi o sucesso dele? Combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não terminou, a fé eu guardei. Estevão, o que é sucesso, Estevão? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. João, o que é sucesso no seu ministério, João? Eu vi seu rosto brilhando como o sol, vestes brancas e compridas até os pés, cabelos brancos como a lã. E ele me disse: estive morto, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos. Isaías, você vai ser cerrado ao meio. O que é sucesso, Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a sua glória enchia o templo, serafins voavam ao redor dele, cada um dizia um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é sucesso ministerial, saber quem é Deus, saber quem te chamou.
seu nome sumiu da história, André. Você trouxe o menino, você comprou os 2 peixinhos, tu trouxe Pedro, e depois tu trouxe os gregos, André. Depois tu some, André. Aí André pergunta: quantas almas Pedro ganhou? Aí tu diz: quase 3.000. Aí André pergunta: e quem trouxe Pedro para Jesus? Talvez ele te faça pregar para uma pessoa por mês. Talvez ele te faça cuidar de 10, 15 pessoas na congregação. O que é isso, pastor? Está sendo fiel? Está pregando o que a Bíblia diz? Está valorizando as 4 bases sobre as quais as escrituras estão construídas? Criação, queda, redenção e consumação. Então, pastor, prega que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem. Prego, pastor. Muito bem, servo bom e fiel. Pastor, evangeliza e ninguém aceita Jesus. Vou pregar mais não. Vou pregar mais não, porque evangeliza e ninguém vem para Jesus. Evangelizar não é ganhar alma. Evangelizar é evangelizar. Você chega para a pessoa e fala de Jesus, planta a semente. E depois, pastor, dá tchau. Deixa eu passar. Foi por isso que Jesus disse em João capítulo 4: verdadeiro é o ditado, um planta, outro colhe, e eu estou enviando vocês a colher onde outros plantaram. Então tem gente que aceitou Jesus na pregação do pastor Júnior Trovão, mas quem evangelizou? Ninguém sabe. Tem gente que se entregou a Cristo numa pregação minha, mas quem evangelizou aquela pessoa? Ninguém sabe. O céu viu, Jesus viu. Foi a avó, foi o vovô, foi o tio, foi a amiga, foi o amigo. Seja fiel, apenas abra a palavra e ele se responsabiliza com os resultados. Ezequiel, tu vais pregar, mas você vai pregar para casa rebelde. Eu gostaria só nesse momento que tu repetisse após mim. Diga: casa rebelde. Pastor, e quem é essa casa rebelde? Versículo 5: são casa rebelde. Versículo 4: são de duro semblante, obstinados de coração. Versículo 3: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. A casa rebelde não são os ímpios. A casa rebelde são os filhos de Israel, que se levantaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Tal pai, tal filho. Pais que não temem a Deus. Pais que só saem do culto falando mal do culto. Pais que durante a janta pastor e janta culto com muita raiva e com muita mágoa. E os filhos tudo observando. Os meninos chegam 12, 13 anos, tem ódio de crente, tem ódio de igreja, tem ódio de pastor. E aí você quer fazer campanha: Jesus, liberta meus filhos. Mas foi você lá atrás que por causa de suas mágoas, suas imaturidades, sai gerando escândalo no coração daqueles a quem Deus lhe confiou para discipular para o reino. Pais aqui também podem ser mentores, porque está na moda agora o cabra, porque tem um número expressivo de seguidores, ele se apresenta como mentor. Nunca construiu nada e quer ficar te dando conselho construtivo. Nunca plantou uma igreja, nunca deu aula numa sala de teologia, nunca sentou numa sala expressiva de teologia, mas quer ser mestre. Casa rebelde. São pais rebeldes, teólogos liberais, gerando teólogozinhos liberais, pregadores que não pregam Cristo, pregadores que não pregam Cristo, pregadorzinhos que pregam sermõezinhos, gerando crentezinhos, não meditam nas escrituras, não se aprofundam na verdade cristocêntrica do Evangelho.
E assim, meus irmãos, eles são mestres que vão gerando seus discípulos, falsos profetas que geram outros falsos profetas. Olha o que é que Deus diz: eles são casa rebelde, família. Eles são pais e filhos, são mentores e mentoriados, são líderes e liderados. Jesus disse que os fariseus atravessavam mares para gerar filhos do inferno 2 vezes. Sabe o que é filho do inferno 2 vezes? Gente gerada por falsos ministros que serão condenados 2 vezes mais do que seus próprios líderes. Se você faz parte de uma igreja de um falso pastor, você é tão falsa ovelha quanto ele. Se você faz parte desse evangelho falso e coach, você também é filho rebelde. Mas é uma casa, é uma família, é uma gangue, é uma quadrilha que se autoprotegem, que se autodefende, são viciados na cobiça, defendendo seus traficantes que são falsos pregadores. Mas Deus está levantando Ezequiel, que abre a palavra da verdade para expor a verdadeira escritura e dizer: façamos filhos para Deus, discípulos para Cristo. Eu tenho dito isso, eu preciso falar isso aqui, obreiros. Pega as mensagens desses camaradas, desses falsos pais, desses falsos pregadores, e é só fazer uma comparação. Pega a mensagem deles e compara com a mensagem dos patriarcas. Não combinou? Joga fora. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas maiores. Não combinou? Bloqueia. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas menores. Não encaixa, bane. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos apóstolos. Não combina, exclui. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem de Jesus. Não tem Cristo, não tem sangue, não tem cruz. Manda vazar, para de ouvir, manda se converter. Pastor, por que o senhor está falando isso para a igreja? Porque a igreja é culpada. A igreja merece o pregador que tem. A igreja merece o pregador que convida. A igreja merece o pregador que escuta. Elias olhou para Israel e disse: vocês vão trazer os falsos profetas até a mim, e eu matá-los-ei. Paulo disse que nos últimos dias alguns dentro da igreja terão comissões nos ouvidos e vão gerar seus próprios mestres, vão financiar seus falsos profetas, vão sustentar seus falsos profetas. São Jezabéis trazendo falsos profetas para se assentar na mesa dela. Se você concorda, aceita, anda junto, você é tão falso quanto eles. Está preparado para dar glória a Deus? Versículo 5: eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, mas um dia eles vão saber que teve no meio deles um profeta. Um dia a filha rebelde vai dizer: bem que a minha mãe me avisou. Um dia o filho desviado vai dizer: bem que meu pai me avisou. Um dia os crentes rebeldes vão dizer: bem que aquele pregador avisou. Pode não escutar, mas lá na frente vão ter que dizer: o homem de Deus passou na minha vida, o homem de Deus me aconselhou. O que é a casa rebelde? Versículo 6: não temas as suas palavras, porque o rebelde fala. O rebelde tem a síndrome da serpente no Éden. Fala daquilo que não foi chamado para falar.
Porque Deus não deu a palavra para Eva, Deus deu para Adão. Adão que transferiu a Eva. Originalmente Deus deu a Adão. É só ler Gênesis 2. Deus não deu a palavra para a serpente, Deus deu a Adão. E quem é que fala em Gênesis 3? Eva e a serpente. E Adão, que tem a palavra, calado. Se quem tem o chamado não fala, a casa rebelde vai falar. Não temas as palavras deles. Vai falar de lá para cá, vai escutar daqui para lá. Ainda que sejam sarças e espinhos. Casa rebelde, que não suporta ouvir a palavra da Bíblia aberta. O que é esse tipo de gente, pastor? Sarça e espinho. Sabe para que serve sarça e espinho? Primeiro, símbolo de maldição. Segundo, só serve para o fogo. Sabe o que é isso? Você vai para o inferno. Não temas as suas palavras, não te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Eu preguei no dia do evangélico, Aparecida de Goiânia, e eu preguei sobre o inferno. Mas o último versículo de Apocalipse 22 diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu terminei na graça. Quando eu acabei de pregar, o camarada olhou para mim, enquanto eu descia as escadas com minha esposa, ele olhou para mim e disse assim: tá aqui o cabra que joga todo mundo no inferno. Eu olhei para ele e falei: tu vai ser o primeiro que vai cair de cabeça. Por quê? É casa rebelde. Se não, irmão, eu não estou falando de rótulo, eu estou falando de palavra. Se não tem prazer na palavra de Deus, é casa rebelde. E eu encerro agora. Por que casa rebelde? Qual é o pecado de Israel no livro do profeta Ezequiel? Só aqui. O que é casa rebelde em Israel? É o povo desejando um milagre. Que milagre é esse? O Egito virá nos tirar do cativeiro. Mas quem foi que enviou aquele povo para o cativeiro? Pode falar? Diga Deus. Pode falar? Diga Deus. Sangue de Jesus. De novo, o povo debaixo do ministério de Ezequiel está dizendo assim, ó: eu creio no milagre. Sabe qual é o milagre? O Egito virá nos livrar. Eles queriam milagre. E os que querem milagre são chamados de casa rebelde. E qual é o milagre que eles desejam? O Egito nos livrará do cativeiro. Vou perguntar de novo. Mas quem levou aquele povo para o cativeiro? Deus. Logo, você querer um milagre fora da vontade de Deus te torna participante da casa rebelde. Quem mais deu trabalho a Moisés no deserto? O povo que mais viu milagre. Quem mais rejeitou Jesus no seu ministério terrenal? Os que desejavam milagres. Quando eu me torno casa rebelde, milagre é aquilo que Deus faz sem a minha intervenção. Agora, quando que eu sou casa rebelde? Quando eu quero que Deus faça tudo e eu não faço nada. É quando eu quero viver um evangelho vagabundo. E como diz a Luana, vagabundo não, inadequado. Então tá bom, inadequado. O que é o evangelho inadequado? Deus faz tudo e eu não faço nada, porque Deus é amor. Eu fiz a minha campanha e eu vou receber minha bênção. E o que Deus está dizendo? Casa rebelde. Quando eu sou casa rebelde, é quando eu quero falar em línguas, mas eu não seguro a língua que tenho. Casa rebelde. Quando eu quero providência enchendo a minha casa, mas eu não consigo matar a fome de quem passa fome. Casa rebelde. Eu quero que Deus me levante, mas eu não levanto ninguém. Casa rebelde. É quando eu pulo demais no domingo, mas na segunda eu não pratico nada que eu aprendi no domingo. Casa rebelde. É quando na minha igreja tem muita dança, mas não tem nenhuma mudança. Grita muito, mas não comunica nada. Casa rebelde. É quando eu quero que Deus levante profeta para mudar a situação da igreja, aí eu viro desigrejado para criticar a igreja. Casa rebelde. É quando eu quero que o céu se abra, mas eu não fecho a porta do quarto para orar. Casa rebelde. Eu quero ouvir a voz de Deus bradar, mas eu não abro a Bíblia. Casa rebelde.
Aí Paulo diz: judeus pedem sinais, gregos pedem filosofia, mas eu prego o Cristo crucificado. Ah, meu Deus! Sabe o que Paulo está dizendo? Eu prego o Cristo crucificado. Quer milagre? Quero. Deus encarnado, Deus se fez bebê. Quer milagre? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer milagre grande? Quero. Um santo morreu pelos pecadores. Quer milagre grande? Quero. A morte foi vencida, no terceiro dia ele ressuscitou. Quer milagre top? Ele subiu ao céu pelo próprio poder. Quer milagre top? Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Quer mais milagre? A trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e arrebatados ao encontro dele. Tem milagre maior do que ele? Faz milagre, mas eu não preciso depender dos seus milagres para continuar crendo nele. Se você não é casa rebelde, mesmo na ausência de milagres para você, você se encanta com os milagres que ele já fez. Salvou você, lavou você, perdoou você e está santificando o seu caráter. Fica em pé. Eu não estou pregando a casa rebeldes, creio eu. Eu estou pregando a mensageiros de Deus. Mas se tiver casa rebelde, Jesus te converte hoje e te transforma em mensageiro do Rei. Tem uma canção que a minha esposa canta muito. Olha o som voltando, olha o som voltando. Obrigado, sonoplasta. Tem uma canção que a minha esposa canta muito. Além do que sonhei. Deus te salvar foi além do que você sonhou. Deus te tornar membro do corpo dele foi além do que você sonhou. Vem cá, meu amor, cantar essa canção, essa música linda, que a gente agradece a Deus pelos milagres, ou pelos milagres que Ele já fez conforme a vontade dEle. Gideões missionários é além do que sonhamos. Pastor Júnior Trovão estava emocionado ao ver vocês aqui. É além do que sonhamos. Você vai agradecer a Deus pela família que você já tem. Você vai agradecer a Deus pela porta que Ele já abriu. Você vai agradecer a Deus pelas mensagens que você já escutou. Pode soltar o playback, Luana Rodrigues, que eu enviei, além do que sonhei. E a igreja vai cantar a Jesus também. Aleluia, aleluia.